nesse vídeo aqui para dar continuidade ao nosso tema, no caso aí da sistema de graduação do Grupo Cultural Ubuntu, né? Nós já fizemos a primeira parte, é só procurar aqui no canal, vocês vão encontrar o vídeo falando sobre o sistema de graduação, onde a gente fala um pouco sobre o mestre Mendonça e sobre a regulamentação da capoeira junto ao Conselho Nacional de Desporto, ali em 1972, 1973. O assunto que eu quero trazer hoje, né, para vocês é a partir de nosso sistema de graduação. Na Associação Cultural de Capoeira Ubuntu foram incluídos entre os cordéis oficiais, né, os cordéis de grau. É um sistema interno de interesse do Grupo Cultural Ubuntu, e nós teríamos também interesse em se outros grupos também se interessassem por essa graduação, mas não é uma obrigação, né? Esse é um critério no nosso grupo de capoeira. Então a gente dando seguimento à ordem homologada inicial, sem prejuízo à mesma, possibilitando o aluno a dar uma melhor continuidade ao curso de formação da arte capoeira, respeitando o amadurecimento e o desenvolvimento técnico. A gente tinha um sério problema com os cordéis da capoeira, que antigamente a gente entregava um cordel verde, às vezes para uma criança aí de 5, 6 anos de idade, e nos anos seguintes ela não tinha idade para pegar a outra graduação. Tivemos casos aí de crianças que ficaram 10 anos na mesma graduação, cordel de batizado iniciante. Então, nessa situação, a gente criou os cordéis de grau e os cordéis infantis e juvenis, que a gente vai tratar aqui hoje nesse vídeo. Foram incluídos também os cordéis infantis e juvenis, como eu falei aqui, onde o aluno não é submetido ao exame de mesa e nem é cobrado desenvolvimento técnico. Os cordéis infantis e juvenis indicam a idade do aluno, então eles vão estar indicando a idade do aluno, enquanto que os cordéis de grau incentivam a continuidade do aprendizado. Os grau eles foram criados aqui no Grupo Cultural Ubuntu na intenção de incentivar a continuidade do aprendizado, né? Porque o que acontecia muito era do aluno ele dar início, ele treinar para receber a graduação e demorar muito para ele trocar aquela graduação. Demorava muito tempo, né? 3, 4, 5 anos, até mais, entre uma graduação e outra. E com o advento dos grupos de corda que chegaram no município, né, o aluno fica vendo lá no outro grupo de corda, o aluno de corda troca a corda de ano em ano, sempre tem um objetivo, e pensando nisso, nós pensamos, por que não trazer esse benefício também para o sistema de cordéis? E com isso criamos os graus. Internamente, né, gosto de frisar isso, o sistema de graus nos nossos cordéis é um sistema interno, mas que não é vedado somente ao grupo, né? Nós não registramos, não temos direitos autorais em cima disso aí, justamente para isso, para quem quiser usar, puder também usar esse sistema de graduação. É livre, ok? Então, as únicas coisas que ficaram definidas, né, são os cordéis padrão, nós não mexemos, eles estão lá dentro da graduação, né, como foi dito no vídeo anterior. Os cordéis da homologação, eles estão lá na mesma posição. Então, entre eles foram criados os cordéis de grau, né? A gente manteve o lado, que é o laço de fechamento, né, e amarrado do lado direito. Apenas padronizamos a ponta, que agora a gente usa o nó, que a gente chama de nó de surrão. Esse é o nome do nó que a gente usa na ponta do cordel, nó de surrão, para poder padronizar o fechamento do cordel. Então vamos dar continuidade aqui na nossa documentação, né? Conforme foi dito aí, os cordéis ficam distribuídos da seguinte forma: os cordéis infantis, né, na idade de 3 anos é o cordel verde água, e aos 4 anos a gente usa a
ponta verde bandeira nesse cordel verde água. Aos 5 anos a ponta verde e amarela, 6 anos ponta amarela, 7 anos ponta amarela e azul e 8 anos as pontas azuis. Foi observado, né, que nessa fase dos 9, entre 9 e 10 anos, a criança ela tem um desenvolvimento diferenciado. Ela começa a aprender de uma forma diferenciada. E nós resolvemos, dessa forma, diferenciar também a graduação. Então a gente usa a cor verde e limão a partir dos 9 anos de idade. Então com 9 anos é o cordel verde e limão. Com 10 anos a gente inclui as pontas verde bandeira e assim sucessivamente, como é feito nos outros cordéis verde água. Então são essas cores aqui: verde água com a ponta verde bandeira, verde água com a ponta verde amarela, verde água com as pontas amarela, verde água com as pontas amarela e azul, verde água com a ponta azul e com 9 anos o verde limão e as pontas sucessivamente, distribuídas igual na graduação anterior. A fase dos adolescentes e adultos. Essa fase ela passa a ser considerada a partir dos 15 anos, onde o aluno é submetido ao batizado simbólico e não religioso na capoeira, recebendo o primeiro cordel do sistema de graduação, que é o cordel verde bandeira, necessitando mesmo estar familiarizado com as aulas e o ritual da roda. Para os demais cordéis e seus respectivos graus, o aluno será submetido ao exame de mesa anual, até que ele atinja o grau de professor azul, onde o curso de formação estará completo. O que acontece nessa graduação azul aqui? A gente entende que o cordel azul, o aluno ele está formado, É o costume chamar também o cordel azul de professor, só que ele depende da condição de estar dando aula, Professor é quem dá aula. Então a gente chama a graduação aqui de formado e ele recebe o título lá, apesar de ir no certificado professor de capoeira, mas ele é identificado, apresentado com esse título a partir do momento que ele deixa a aula de capoeira. Se ele não dá aula de capoeira, ele não é professor. Só que acontece aí é que a partir da graduação de monitor, que é o cordel amarelo com as pontas azuis, que a gente vai falar mais para frente, o aluno ele já está habilitado, não sei se é habilitado, mas ele pode ministrar aula de capoeira, desde que seja supervisionado pelo mestre. Vai passar pela supervisão do mestre até essa graduação aqui azul. Entendeu? Então, nossas graduações são essas aqui, Se vocês observarem, os cordéis oficiais da homologação do mestre Mendonça, eles estão aqui, Não foram alterados. Nós apenas incluímos entre eles os cordéis de grau. Exemplo aqui, o cordel verde. Entre ele e o verde e amarelo tem uma ponta amarela, verde com uma ponta amarela, verde com 2 pontas amarelas. Seria exatamente o tempo de troca aí do verde para o verde e amarelo: 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo, até o verde e amarelo, desde que o aluno se dedique e tenha. A única diferença é que ele não vai ficar ocioso daqui até o cordel verde e amarelo. Ele vai ter um objetivo para o primeiro grau, ele vai ter um objetivo para o segundo grau. Ele vai ter que passar por exame de mesa para conquistar o verde e amarelo. No ano seguinte, ele dando continuidade, ele é reconhecido aqui, ao segundo grau, diferenciando daquele que vai estar chegando aqui, ele vai ficar diferenciado no cordel verde e amarelo, segundo grau. A gente bota a diferença aqui na quantidade de fios amarelos. O cordel de segundo grau tem mais fios amarelos do que o cordel de primeiro grau. No cordel amarelo, ele é considerado um aluno antigo, já está há bom tempo treinando capoeira. Se a gente for contar 1, 2, 3, 4, 5, está aí no mínimo 6, 7 anos de capoeira treinando ele no cordel amarelo. E no ano seguinte, ele dando continuidade, ele passa a ser reconhecido como monitor de capoeira.
Essas graduações de grau, a critério do professor responsável e do mestre, os alunos podem passar por exame de mesa também, mas não é obrigatório. Fica a critério do professor e do mestre. Se ele determinar, vai ter que passar pela mesa para ser examinado. Vai passar pela mesa. Mas não é obrigatório, porque é um reconhecimento. Então o mestre pode estar no dia do evento geral, evento de batizado e exame, chamar esse aluno e entregar o cordel dele. Ele passa apenas pelo jogo. Ele joga, vai fazer um jogo ali perante os mestres com os alunos daquela mesma graduação e com os mestres também, com os mais graduados que tiverem. Então a graduação seguinte aqui é o amarelo e azul, que de acordo aí nas demais, a maioria dos grupos denominam o cordel amarelo e azul como instrutor. Então ele é um aluno que ele está na qualidade de instruir. Ele pode instruir também ainda sob supervisão do mestre. Ele está sob supervisão, ele está ainda em desenvolvimento para se tornar o cordel azul, futuro professor de capoeira. E nesse cordel amarelo e azul a gente criou também o amarelo e azul segundo grau, que é uma continuidade. Ele chegou aqui no amarelo e azul, continuou treinando, se dedicou, desenvolveu. No ano seguinte ele recebe o amarelo e azul segundo grau, que é o mesmo esquema do verde e amarelo. Esse amarelo e azul ele tem mais fios azuis do que amarelo, diferente do primeiro grau. E o cordel seguinte é o cordel azul, que a gente falou anteriormente, que é o cordel do formado, que no caso dele, se ele ministra aula de capoeira, ele recebe a denominação de professor de capoeira. Então ele tem aqui o primeiro grau, que é o cordel todo azul, e nós criamos aqui um reconhecimento. O aluno, o formado, ele está dando aula de capoeira, ele tem aluno, tem um trabalho legal, está seguindo as orientações do mestre, então ele é reconhecido aqui ao segundo grau. O cordel azul recebe as pontas verde e amarela. E o cordel seguinte é o cordel de contramestre, cordel com 3 cores. O contramestre no grupo, ele é um professor que teve o seu trabalho reconhecido. O trabalho dele deu certo, ele está dando aula, ele tem aluno. Ele graduou aqui durante o professor, ele fez um evento, ele trocou graduações, ele tem um cordel verde e amarelo, um amarelo. Ideal que ele tenha pelo menos um monitor. O professor aqui, cordel azul, tem um monitor formado. E ele é formado contramestre de capoeira. Agora ele contramestre, ele está habilitado a formar um instrutor, a formar um professor. E ele tendo formado aí um instrutor, um professor, o mestre pode indicar ele para ser reconhecido como um mestre de capoeira. E o que vai acontecer? Ele vai receber, quando indicado para mestre de capoeira, o cordel de contramestre segundo grau, que aqui ele tem um fio branco no meio, e no decorrer de um ano ele é formado. Um ano a partir desse aqui, tá, gente? Do cordel de segundo grau. Esse aqui não tem tempo. Pode ficar 10 anos aqui. Ele tem que formar um instrutor, tem que formar um professor para poder sair daqui. Como é que vai formar ele mestre sem ele ter um instrutor, um professor formado? Então, esse é um critério que nós decidimos dentro da associação. Então, ele chegando nessa graduação aqui, segundo grau, no ano seguinte, ele poderá ser reconhecido aí mestre de capoeira. Ele cumprindo o que o mestre determinou, que é ele rodar todas as capoeiras possíveis aí, anunciando a formatura dele, convidando. Então essa é a nossa ordem de cordel. Verde, verde uma ponta amarela, verde duas pontas amarela, verde amarelo, verde amarelo segundo grau, amarelo, monitor primeiro grau, monitor segundo grau, instrutor primeiro grau, instrutor segundo grau, professor primeiro grau, professor segundo grau, contramestre primeiro grau e contramestre segundo grau. São 14 cordéis antes da formação de mestre.
Então, por último aqui, né? Falar do sagrado, né? A graduação de mestre de capoeira. O sistema de cordel, conhecido pela maioria aí, são 4 graus, né? Não existe além disso, são 4 graus. O mestre primeiro grau é o cordel branco-verde. Esse. O mestre segundo grau, branco-amarelo. O mestre de terceiro grau, branco-azul. E o mestre quarto grau, cordel branco. Me lembro ainda que decorrer até a década de 90, quando eu iniciei a capoeira, o cordel branco era, a gente falava que era o mestre dos mestres. Não sei se vocês vão lembrar disso aí, se tem alguém que lembra disso, né? Hoje em dia existem outras denominações, pessoas chamando aí de grão-mestre, mestríssimo, né? Isso aí eu acho que varia, vai de grupo para grupo. Aqui nós não mudamos a denominação, nós temos esses cordéis aqui de mestre, de acordo com o que foi feito na homologação. O tempo de troca aí de um para o outro são 10 anos, do amarelo e branco, perdão, do branco verde pro branco amarelo 10 anos, branco amarelo pro branco azul 10 anos, do branco azul pro branco 10 anos. 10 anos praticando, né? Mas você tem que estar ali envolvido com a capoeira para poder trocar essa graduação aí. Ok? Mas quero agradecer vocês aí, vocês que chegaram até esse ponto do vídeo, né? Conhecimento nunca é demais. Como eu pedi lá no começo do vídeo, deixe um comentário, deixe uma sugestão de assunto e deixe também sua opinião. É importante, desde que ela não corrobore com a nossa ideia, seja diferente, mas é importante a gente ter a opinião de vocês aí, tá? E deixar também a sugestão de assunto para a gente poder estar debatendo, trazendo um próximo vídeo. Forte abraço a todos.